Olá, querido estudante, tudo bem por aí? Já estamos quase na reta final dessas explicações da aula sobre a oba. Tá lembrado? É você mesmo que quer medalhar? É você mesmo, estudante, que está aí correndo atrás de uma medalha, de uma possibilidade aí de gabaritar essas provas? Então é aqui mesmo. Assim que terminar essas aulas, nós vamos estar disponibilizando para vocês um simulado, é mesmo, para vocês treinarem e depois uma correção comentada. Aqui tem de tudo para dar certo para você. Meu nome é Ana Paula, vamos continuar com as nossas aulas. Nós estamos já de tema 8, já no finalzinho, não é mesmo? Depois as questões, depois as correções das questões. Você continue conosco, que você só tem a ganhar, estudante. O nosso nível 2, que é aquele compreendido do quarto e do quinto ano, para as Olimpíadas da OBA, né? Nós vamos estar tratando do assunto Rumo ao Desconhecido, a saga da tecnologia espacial. Algumas provas das OBAs anteriores, elas cobram, hein, algumas tecnologias que utilizam para facilitar o entendimento de algumas partes do universo, do nosso planeta e de vários aí outros componentes do universo. E é sobre isso que nós vamos falar. Bom, nós utilizamos o celular, né, o tempo todo no nosso dia a dia para passar uma mensagem, para conversar com alguém. Nós também utilizamos a televisão como meio de comunicação. A gente ali tem o entretenimento nessa televisão e também aprendemos sobre novidades, ficamos aí sintonizados e sabemos das notícias. Lá no espaço, você sabia que também essa tecnologia nos passa uma comunicação e que também nós podemos comunicar com o espaço? Eu deixo a pergunta agora para vocês. Se você tivesse a oportunidade de enviar uma mensagem para o espaço, qual mensagem seria? Qual mensagem você gostaria de enviar aí para o espaço? Bom, e para onde? Que lugarzinho aí desse espaço você enviaria esta mensagem? Eu gostaria muito de saber. Eu queria muito saber qual é a mensagem que você gostaria de enviar. Você queria falar de você queria falar dos seus professores, você queria falar aqui do nosso SEAD? Ai, que beleza! Vou esperar então um comentário seu aí para me informar o que é que você gostaria de enviar lá para o espaço, qual mensagem. Bom, você sabia que nós já enviamos e nós continuamos a enviar mensagens para o espaço? Olha só, nós temos aqui uma sonda chamada Voyager. Essa sonda ela foi enviada para o espaço a fim de registrar e também potencializar algumas imagens e transmissão. Aqui no Voyager tem um disco de ouro que está gravado ali sons e imagens da Terra, para que alguém que encontrasse esse satélite, né, pudesse visualizar como é o nosso planeta. Essa sonda já está bem distante, nós vamos comentar um pouquinho sobre ela. Então, nós já enviamos mensagem para o espaço através do Voyager com seu disco de ouro que carrega imagens e sons da nossa Terra. Bom, aqui temos alguns tipos de sonda. Nós temos aqui a Voyager 2, porque aquela que eu mostrei inicialmente é a Voyager 1. Nós temos o Perseverance Rover. Nós temos o modelo 3D da sonda solar ali, ó. Ela é chamada de Parker. Eu tinha colocado outro nome ali porque tem duas, né? Essa é a última que foi lançada, cada um com uma missão diferente. Então, o que é que são sondas? São naves não tripuladas, né? Ela não tem pessoas dentro dela, muitas das vezes são robôs, enviadas para estudar planetas, luas, astro, o espaço em profundidade. Porque aonde o homem não consegue chegar, a gente está enviando o quê? Os robôs, as máquinas, as tecnologias. Para que serve então isso?
elas coletam dados, coletam imagens, bastante amostras, né, de astros distantes, de até mesmo planetas, né, mais distantes. Nós temos como exemplo o Voyager 2, é esse daqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Voyager 2. Só um minuto. Voltamos então. A Voyager 2, ela já ultrapassou até o nosso limite do sistema solar. Então, ela está bem além do sistema solar, tá? Vagando lá pelo universo. E foi ela, exatamente ela, que registrou aquela imagem de galáxia a qual a gente conversamos na aula anterior, a aula de tema número 7. Se você quiser dar uma revisada lá, foi ela que tirou essa fotografia das galáxias, né? Então ela está bem distante do nosso sistema, já passou até, né? Bom, nós temos então as sondas. Opa, deixa eu só voltar um pouquinho que eu esqueci de comentar uma coisinha. Essa Voyager, ela já é a segunda. Então, se ela é a segunda, ela já teve a 1 e ela agora está registrando diversas imagens aí para compor a quantidade de dados juntamente com a 1. Aqui nós temos o Perseverance, que a missão do Perseverance é aterrissar, na verdade já aterrissou em 2021, Marte, para ajudar o Curiosity. Curiosity também é outro parecido, né? Robozinho que está lá em Marte, coletando amostras de solo, coletando dados, né? Inclusive o Perseverance, ele é uma forma do Curiosity mais aprimorado, ele vai suportar um pouco mais. Por quê? Porque através do Curiosity, eles viram que teve alguns defeitos. E o Curiosity tem ali a sua durabilidade, né? Porque lá em Marte tem muitas crateras, ele estraga, ele vira, né? Então, através desses impasses que teve no Curiosity, eles aprimoraram. Porém, os dois estão lá, tá? Esse aqui vai ser o que vai durar mais, por quê? Porque foi lançado há pouco tempo, então ele já tem uma pouca durabilidade na sua vida. E vai ajudar, então, o Curiosity a compor esses dados. No finalzinho aqui, nós temos o Parker, né? O Parker, né? Mais ou menos é esse nome. Para quem é do inglês, sabe falar melhor do que eu. A missão dele é chegar mais próximo do Sol. E vocês acreditam que atualmente nós temos imagens magníficas que nunca pôde se chegar tão perto. Ele já está bem próximo, né? Ele fotografou até Mercúrio a uma distância bem visível que dá até para ver ali a sua crosta terrestre. Então, cada um tem a sua missão. Cada um é desenvolvido para a sua especificidade na sua missão, né? Ali, por exemplo, o seu equipamento, a sua aparelhagem, ele é reforçado para suportar altas temperaturas de calor. Aqui, né, ventanias, crateras, e aqui está viajando e fotografando tudo que ele pode, enviando aqui para as estações, onde vai fazer os tratamentos desses dados e também utilizar como pesquisa científica. Bom, nós já falamos das sondas, nós já falamos, então, das tecnologias utilizadas nesse espaço. Uma dessas tecnologias também são os satélites. Esses satélites, eles orbitam planetas. E aqui, na nossa Terra, nós temos diversos desses satélites, né? Então, os satélites, eles têm o objetivo principal de orbitar em volta da Terra ou de alguns planetas e podem ser naturais ou artificiais. Artificiais como que a gente está vendo aí na imagem, né? Esses aí que é construído pelo homem. E natural, como a gente já vem frisado aí nas nossas aulas, são aqueles, né? Como a Lua. Esse é o natural, o artificial criado pelo homem. Então, para que servem esses satélites? Eles servem para diversas funções. Comunicação, principalmente quando a gente está sem internet ou quando a gente utiliza da internet, né? GPS, monitoramento ambiental, então vai fazer registros ali de desmatamento ou de uma parte que não era para ser retirada e que agora é para construção, ou até mesmo para criação de animais. Então, nós temos
eu acho que um Big Brother aí em volta do nosso planeta que registra todas as ações e também serve de comunicação, como a gente vê bem, né, prático, a internet, o celular. Um exemplo disso, nós temos aí o telescópio espacial Hubble, né, e fica aí só rodando no na nossa órbita, e ele tirou imagens incríveis do nosso universo. Essas imagens, elas são comparadas, elas são quantificadas, elas são estudadas para até mesmo a gente compreender como que está o pé aí da nossa devastação no nosso planeta, né? A gente pode perceber também que alguns satélites, eles servem até mesmo para quantificar clima, para prever, né, que tipo de clima vai acontecer, se vai ter muitas tempestades, muitas ventanias, e assim a gente prevenir isso antes do acontecimento, não é mesmo? Bom, nós vimos então as sondas, os satélites e agora vamos partir para os foguetes. Todos esses aí são técnicas utilizadas para se explorar o espaço, né? Ou se ter uma melhor confiabilidade nas comunicações, né? No GPS. Então, nós temos vários tipos aí de tecnologias que nos auxiliam no dia a dia, que muitas a gente nem consegue viver sem, né? Como, por exemplo, o nosso celular. Hoje, agora nós vamos falar sobre os foguetes, o primeiro passo para o desconhecido. Então, há muitos e muitos anos atrás, né, começou-se a construir foguetes para que o homem possa habitar outros espaços no universo, principalmente, né, tripulado. Nós vimos aí que tem alguns foguetes que só enviam os robôs, só enviam as sondas. E aqui nós temos mais ou menos um passo a passo, uma evolução do foguete, né, de Saturno. Esse aí foi lançado, o primeiro foi em 1967, o qual depois a gente viu que alguns anos depois levou-se tripulantes para a Lua, né, onde o homem pisou pela primeira vez. Então, o que são? São veículos movidos a combustão. Ó, preste atenção, combustão, vai coisas assim como etanol, né? Movidos a combustão, que impulsionam, que dá a propulsão, ele vai empurrar, essa combustão vai empurrar esse objeto do Sol até, né, atingir altas altitudes. É o movimento de um objeto impulsionado por uma força, no caso aqui a gente viu a quantidade exagerada, né, de combustão, que é a energia, cargas, né, astronáuticas, satélites e sonda, tudo isso é utilizado através dos foguetes para levar isso lá para o espaço, para levar as nossas sondas, os nossos satélites, as nossas pessoas, né? Alguns que já puderam estar lá na Lua. Bom, para que servem? Lançam missões espaciais. Nós vimos aí nos primeiros slides que cada sonda tem ali a sua missão, né? Então serve para lançar missões espaciais, satélites, possibilitando a comunicação. Por que comunicação? Porque lá eles vão ver o que é que tem na região da sua missão, onde eles foram designados para atuar, e vai transmitir o que eles estão registrando, né? Bom, por exemplo, aqui nós temos o Saturno V, que é o foguete da missão de Apolo. Lembra dos 3 astronautas que foram para a Lua? E continua sendo o mais poderoso lançado até hoje. Então, diversos aí foram construídos e o Apolo 11 é esse aqui, ó, foi o que levou tripulantes lá para a Lua. Bom, então o que nós podemos aprender com a aula de hoje? Nós vimos que a tecnologia nos ajuda, nos auxilia a desvendar o desconhecido, né? A nos comunicarmos aí com o universo, compreendendo ele um pouco melhor. Teria como enviar mensagem para o espaço? Essa foi a pergunta inicial que nós colocamos. Sim, vimos que sim, que até mesmo tem uma sonda que ela leva aí em um disco sons da Terra e imagens também. Exploramos a fascinante jornada da humanidade, né, na conquista do espaço através da tecnologia. Tudo isso foi bem estudado, foi testado, tudo aqui antes
E também teve fracassos, né, gente? A gente não pode dizer que não teve fracasso, que principalmente com os fracassos, eles conseguiram superar isso, né, e corrigir seus erros. O espaço continua sendo um mistério, mas foguetes, sondas e satélites são os nossos guias à jornada pelo desconhecido. O que ainda podemos descobrir, hein? Como essa tecnologia pode mudar o nosso futuro? É bem promissor, né? Agora é hora de você pegar o caderno e anotar os nossos principais temas da aula de hoje. Nós temos aí os foguetes, as sondas e os satélites, que são tecnologias cada vez aprimoradas para distribuir em regiões do nosso universo tecnologias que nos transmitam a comunicação, certo? Eu fico com vocês aqui, espero para vocês na próxima aula. Até mais, tchau!